Nesse exato momento, são basicamente 15 para as 3 da manhã e eu tô pensando em tabela do Campeonato Brasileiro, os jogos de hoje e, é claro, em quinta-feira. E assim, eu não sei pra você, mas isso tá me consumindo, isso tá me consumindo ao longo da semana. E conversando com as pessoas, eu tenho notado que algumas pessoas, elas não entenderam muito bem a conta que é pra fazer. E ao mesmo tempo tem uma galera que só acha pessimista. E na verdade não é pessimismo, assim. São 15 para as 3 da manhã. Isso é preocupação genuína. Porque a gente realmente está em risco. E se você ainda não entendeu essas contas, eu vou tentar explicar aqui de um jeito mais relaxado. Vou aproveitar que eu tô sem sono. Que eu só tô pensando nisso. E então vem comigo. Meu nome é Julia Cunha e eu sou dominada pelo Flor. Coloquei até a vinheta da atualização da madrugada, porque eu acho que o da madrugada combinou muito e, enfim, você já percebi que vocês gostam dos videozinhos com vinheta. Mas então, pra gente começar a falar, obviamente, eu vou pedir pra você deixar o seu like se você apoia aqui o trabalho do canal, porque falando sobre tabela de campeonato, eu não vou ter deixa pra falar sobre isso, tá? Então já peço o seu like de uma vez. E qual é a grande questão, né? O Fluminense depende só de si para se salvar do rebaixamento. Isso é um fato, tá? Hoje o Fluminense tem 40 pontos, é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Criciúma e Bragantino, que estão abaixo da gente, têm os mesmos jogos a disputar, né? Tem 2 jogos a se disputar. Então a gente pode alcançar 46 pontos, enquanto os dois, que têm 38 pontos, podem alcançar apenas 44. Quando se trata de matemática, é sempre bom naquele confere, né? Mas então, por que a gente está tão preocupado com esse jogo se o Fluminense depende só de si? Bem, o Fluminense enfrenta o Cuiabá, um candidato que já caiu, mas que, assim, também não tá entregando jogos, sendo goleado todo jogo. Pelo contrário, chegou a abrir o placar contra o Bahia. Então, assim, a gente espera que o Fluminense faça a sua parte, é o que esse time precisa fazer, reconhecendo a luta que se encontrou. Mas, obviamente, o jogo se decide em 4 linhas, a gente só tem como saber esse resultado na quinta-feira, né? E além disso, depois a gente vai enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque, que é um retrospecto que o Fluminense tem que não é positivo. O Palmeiras ele não vai ter nenhum interesse pessoal em entregar esse jogo para o Fluminense, e até pelo contrário, se você for parar para pensar que pro ano do Palmeiras esse é um ano bem ruim, o Abel Ferreira não... Por que ele vai querer terminar o último jogo da rodada perdendo para um time que tá lutando contra o rebaixamento em casa diante da sua torcida? Não faz o menor sentido. E aí eu já consigo até imaginar nos comentários: Júlia, isso é um absurdo. Você não acredita que o Fluminense pode ganhar do Palmeiras? eu acredito. Dá pra ganhar? Dá pra ganhar. O que a gente tá querendo dizer é que não é o resultado mais provável de acontecer lá. Não é possível que você não entende isso, né? E do outro lado, Criciúma e Bragantino. Criciúma enfrenta o Flamengo na sua própria casa, né? Nessa quarta-feira, enquanto o Bragantino vai enfrentar o Atlético Paranaense na Liga Arena. E ao final, na última rodada, essas duas equipes se enfrentam. Então a tendência é que se alguém for fazer 44 pontos, ou enfim, mas que só uma das equipes consiga essa pontuação, até porque na última rodada elas vão se enfrentar para alguém vencer, a outra tem que perder. Esse é um outro ponto. Mas o problema é que eu acho que muita gente fixou na cabeça a ideia de que se o Fluminense fizer 43 pontos, ele simplesmente não cai, isso já tá garantido. Então, se o Fluminense joga contra o Cuiabá, vence, faz os 43 pontos, não cai, já tá garantido. Mas não, ainda não tá garantido. Porque nesse momento do campeonato, o Fluminense tem 40 pontos e quem está dentro da zona do rebaixamento ainda tem a possibilidade de fazer 44. Então não tem como garantir ainda que com 43 pontos o time se salva. Vai depender dessas duas últimas rodadas. E aí eu vou colocar a tabela do lado pra gente olhar quais os times que a gente precisa secar e principalmente como funciona essa conta. E aí se você tá um pouco confuso, bem, a minha intenção é que você entenda isso de uma vez por todas. Coloquei a parte de baixo da tabela porque infelizmente é a parte que tem nos interessado ao longo de toda a competição. Mas como vocês podem ver, a galera que tá na briga de verdade é a galera que tá ali
dos 38 pontos aos 42. Quem tá com 44 ainda tem um risco ali de cair, mas é um risco muito mínimo. Então a briga mesmo tá ali entre a gente, Bragantino e Criciúma, Atlético Paranaense e Juventude. Por isso, Juventude hoje, nessa quarta-feira, enfrenta o São Paulo no Morumbi. A gente vai torcer muito por uma derrota do Juventude, porque apesar dele estar acima da gente, se a gente acredita que vai vencer o Cuiabá nessa quinta-feira, a gente tem a possibilidade de ultrapassar o Juventude nessa rodada, por exemplo. E o Juventude, na última rodada, enfrenta o Cruzeiro. Na briga entre Atlético Paranaense e Bragantino, pra gente é mais interessante que o Atlético Paranaense vença, porque o Atlético Paranaense está acima da gente. Por mais que tenha a mesma pontuação do Juventude, se ele perder pro Bragantino, é o Bragantino quem sobe e tem chance de sair da zona do rebaixamento. Isso é o que a gente não quer. Então a gente vai ligar o secador nesse jogo. Mas a preocupação maior está no jogo do Criciúma, porque lembra que quando o Fluminense e Criciúma foram se enfrentar, nós falamos que esse é aquele jogo de vida ou morte? Mas nenhuma das duas equipes resolveu apertar o gatilho e deixaram pra empatar e resolver a situação agora pro final? Então, a decisão tá ficando por agora. E o que acontece? Se a gente for comparar contra o Bragantino, apesar dos dois terem a mesma pontuação, o Criciúma tá com um retrospecto mais positivo. Por exemplo, apesar de ter perdido contra o Corinthians, chegou a abrir o 2-0 e até pouco tempo atrás estava ganhando. O Bragantino não, ele já tá numa draga há mais tempo, empatando. É até uma equipe que tá impondo dificuldades nos seus jogos, mas é uma equipe que tá há mais tempo sem conseguir resultados. E aí, ali, o caminho deles, digamos que é um pouco mais complicado, até porque eles enfrentam o Atlético Paranaense, que tá na mesma briga com a gente, ou seja, esse jogo é de muita importância para os dois lados, enquanto o Criciúma vai enfrentar o Flamengo, que pode querer entregar esse jogo, afinal, além de querer prejudicar o Fluminense, tem a questão de que não tem mais nenhuma opção na tabela, já tá com a Libertadores garantida, tá no 5º lugar, acabou de vencer o Internacional, não precisa levar a gente para viajar, como tá poupando. Então essa é uma situação mais complicada. E aí, se o Criciúma vence o Flamengo, ele vai aos 41 pontos e permanece com a possibilidade de fazer 44 pontos até o final da competição. Então, se o Fluminense vence e o Criciúma também vence, essa decisão ela vai para a última rodada. Ai, Júlia, mas e se o Juventude perder esse jogo? Não importa, o Juventude tem 42 pontos, ele ainda pode fazer 45 na última rodada, essa decisão vai para a última rodada. E é por isso que o sonho para essa rodada é o Fluminense vencer o Cuiabá, fazendo assim os 43 pontos, o Criciúma perder para o Flamengo e o Bragantino perder para o Atlético Paranaense. Porque aí, pouco importa o jogo do Juventude ou até os jogos da sequência da competição. Porque se Criciúma e Bragantino perderem nessa rodada, eles chegam na última rodada, podendo fazer apenas 41 pontos. E aí, se o Fluminense estiver com 43, dane-se de quem ele vai estar na frente. Ele está garantido fora do rebaixamento, porque essas duas equipes já não têm mais como alcançar o Fluminense na tabela. E por isso que é esse o sonho. E é por isso que o jogo contra o Cuiabá somente não garante nada. Depende sim do Flamengo, do Criciúma, do Bragantino, do Atlético Paranaense. E aí, eu imagino que vai ter alguém que vai perguntar, mas e se o Fluminense perder ou empatar? Ainda tem chance? Ainda tem, a depender do resultado que essas equipes façam. Se elas perdem, por exemplo, nesse jogo, de qualquer forma, a gente levaria a decisão para a última rodada. Eu acho que o que é fundamental a gente entender agora é que só os 43 pontos contra o Cuiabá, eles não garantem que o Fluminense está na Série A sozinhos. Eles dependem também de derrotas de Criciúma e Bragantino. Qualquer um desses resultados sendo positivo, leva a decisão para a última rodada. O que a gente prefere que não aconteça. Então, se tudo der errado, depois a gente conversa sobre esses detalhes, porque aí a gente entra em critérios de desempate e tudo mais. E eu espero que a gente nem precise disso. Mas isso serve para te mostrar também o como a sua presença no Maracanã nessa quinta-feira é extremamente importante. Porque, é claro, é fundamental que o Fluminense faça a sua parte. E é bom que a gente faça a nossa parte também, estando presente nesse jogo. Mas esse foi um vídeo para explicar e acaba sendo um desabafo, que eu boto para fora todas essas agonias.
Não quero te deixar ansioso da forma como eu tô. É só mesmo te deixando informado, porque é isso. Se vocês estão aqui, eu imagino que vocês busquem conteúdo de qualidade e conteúdo com verdade também, e não ficar enganando e falando coisas da boca pra fora. E é isso que eu sempre tento trazer aqui. Mas então, um beijo. Obrigada por ter me acompanhado nessa madrugada. Saudações tricolores. E até a nossa live, 5 horas da tarde. A nossa live de pré-jogo.